Uma jovem garçonete ajudou um pai perdido no café. Ela não sabia que ele era um CEO. Pai solteiro milionário. Com licença, senhor. Sua filha está em pé na cadeira há 5 minutos, disparou uma cliente da mesa 4, com a voz aguda acima do zumbido ambiente do café. Estava excepcionalmente lotado naquela tarde de quinta-feira na aconchegante loja de Portland, conhecida pelos lattes de canela quentinhos e cabines de couro desgastado. Atrás do balcão, Lena Harper, 24 anos, loira e serena apesar da multidão, ergueu os olhos enquanto arrumava os doces. Seus olhos se fixaram em um homem de quase 40 anos, terno amassado, rosto marcado pela exaustão. Ele gentilmente estendeu a mão para a garotinha ao seu lado, mas ela não respondeu. Ela olhou pela janela, os dedos traçando padrões invisíveis no vidro. Lena deu um passo à frente, com movimentos suaves. Ajoelhou-se ao lado da menina, ignorando os sussurros frustrados próximos. A menina, de uns 6 anos, movia as mãos de forma deliberada. Lena sinalizou gentilmente: "O que você gostaria de beber?" A menina se virou, assustada. Seus grandes olhos azuis encontraram os de Lena. Lentamente, ela respondeu com um gesto: "Leite com morango." O homem se endireitou, chocado. "Espere. Ela acabou de responder?" Lena sorriu, tirou um pequeno bloco de notas do avental e escreveu: "Eu também sou surda." "Eu entendo." Seu olhar caiu sobre o papel. Sua voz baixou. Ela não respondeu a ninguém em quase um ano. Nem mesmo a mim. Lena assentiu e fez outro sinal para a menina: "Vou pegar seu leite." Quando voltou, a criança sentou-se em silêncio, balançando as pernas, batendo ritmicamente no joelho. Lena colocou a bebida à sua frente com um pequeno floreio. A menina deu um sorriso tímido. O homem observou, os olhos brilhando com algo entre admiração e tristeza. Eles comeram em silêncio. Queijo grelhado verde para a menina, café preto para ele. Ocasionalmente, a menina sorria das piadinhas de Lena, às vezes gesticulando obrigada ou engraçado. Quando se levantaram para ir embora, o homem parou no balcão como se estivesse esquecendo de algo. Ele rabiscou em um guardanapo e o colocou debaixo da xícara de café. Minutos depois, Lina voltou para limpar a mesa. Encontrou o bilhete e o desdobrou. Obrigada por fazê-la sorrir. Segurou o guardanapo delicadamente, como se fosse se esfarelar. Seu coração palpitou, não por causa do bilhete, mas pelo cuidado com que fora escrito, pela maneira como a garotinha olhara, como alguém que finalmente encontrara a luz depois de muita escuridão. Virou-se para a janela, mas eles já haviam sumido. Lena guardou o guardanapo no bolso do avental. Não sabia por quê. Talvez fosse a bondade vazia do homem, seu terno surrado, seus olhos cansados. Talvez fosse a garota, Sophie. Ela vira o nome bordado em sua pequena mochila, que parecia um espelho dele, quieta, frágil. Mas quando sorria, era como ver alguém respirar novamente. Pela primeira vez, de volta ao balcão, Lena se moveu um pouco mais devagar, a mente demorando-se naquela mesa de canto. O que ela não sabia era que o homem, Daniel Carter, outrora lançara um império tecnológico a partir de uma garagem em Seattle, comandava salas de reunião com facilidade e agora vivia escondido, fugindo das manchetes, fugindo de um tribunal, fugindo de uma mulher que havia destruído sua família. E Sophie, sua filha, não falava desde o dia em que sua mãe a deixará. Daniel não tinha mapa, nem plano, apenas uma missão: proteger sua filha. E hoje, pela primeira vez em meses, ele a vira responder a Lena. O apartamento cheirava levemente a lavanda e sabão em pó. Aninhada acima de uma floricultura na zona leste de Portland, a casa de Lena era modesta, mas aconchegante, com paredes amarelas e cortinas feitas à mão esvoaçando ao vento. Uma chaleira apitou enquanto ela servia chá de camomila em 2 canecas. Sua irmã de 16 anos, Lily, estava sentada no sofá cercada por livros didáticos e marcadores de texto. Seus aparelhos auditivos repousavam ao lado dela. Como Lena, ela era surda, mas seu mundo era mais brilhante, menos sobrecarregado pelo silêncio. Lena lhe entregou uma caneca e fez sinais. "Você precisa dormir, não mais história." Lily deu um sorriso irônico. "Você precisa se preocupar menos." "Estou bem." Lena retribuiu o sorriso, embora o cansaço marcasse suas feições. Entre turnos em cafeterias, contas médicas e aluguel atrasado, ela se sentia como se estivesse andando na corda bamba todos os dias. Ela sonhara em ser professora de crianças surdas, mas Lily precisava dela. Então, trabalhou em silêncio, com constância. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas do café.
Lena se movia graciosamente entre as mesas, cumprimentando os clientes habituais com sorrisos calorosos e dedos ágeis. Ela olhou para a porta e congelou. Eles estavam de volta. Daniel e Sophie estavam na entrada. Sophie segurava uma raposa de pelúcia e examinava o salão. Quando avistou Lena, seu rosto se iluminou. Ela fez sinais um pouco desajeitados, mas com clareza. Olá, amiga. Lena sorriu radiante. Olá, Sophie. Senti sua falta. Ela fez sinais. Daniel parecia um pouco mais descansado, embora ainda preocupado. Eles se acomodaram em sua mesa de sempre e Lena trouxe leite com morango sem perguntar. Ela disse amiga? Perguntou Daniel, surpreso. Ela disse. Lena respondeu pelo bloco de notas, acrescentando uma piscadela. Estou impressionado e grato, disse ele. Sou Daniel. Acho que você já conhece Sophie. Lena assentiu e rabiscou. Lena, prazer em conhecê-la. Daniel olhou ao redor e se inclinou ligeiramente. Contei a Sophie que estávamos de férias. A verdade é que estou tirando um tempo de folga, tentando recomeçar. Lena assentiu novamente. Todo mundo tinha algo do qual estava fugindo, mesmo que nunca dissesse em voz alta. Assim que o pedido chegou, Lena voltou para as outras mesas, mas seus olhos continuavam vagando. Sophie traçou formas na janela. Desta vez, ela sorriu mais. Daniel sussurrou algo que a fez rir. Depois que saíram, Lena notou um pequeno caderno de couro sobre a mesa e o abriu com cuidado. Dentro havia desenhos de sinais de mão, escritos a lápis, olá. Obrigada. Amor de leite. Na primeira página, um bilhete tentando aprender para que eu possa parar de ter medo do silêncio. O peito de Lena apertou. Ele estava aprendendo por Sophie, e talvez, só talvez, por ela também. Ela colocou o caderno atrás do balcão, pretendendo devolvê-lo, mas, sinceramente, esperava que ele voltasse. Daniel a intrigava, não como um mistério romântico, mas pelo jeito como olhava para a filha, como se ela fosse a única coisa que o mantinha unido. Era gentil, tranquilo, mas havia tristeza em seus olhos, culpa em sua postura. Lena reconheceu. Ela tinha visto isso em si mesma, em Lily, no espelho. Ela entendia o silêncio e o peso do que não foi dito. Naquela noite, em casa, Lily notou a mudança na irmã. Você está sorrindo? Ela sinalizou brincando. É o cara do café? Lena revirou os olhos, embora o calor permanecesse. Ela pegou o guardanapo que Daniel havia deixado dias antes, obrigada por fazê-la sorrir, e o colocou ao lado do caderno. Ela não sabia quem Daniel realmente era, mas sabia disso. Ele era um pai tentando. E Sophie tinha sorrido hoje. Isso era o suficiente por enquanto. O quarto do motel estava silencioso, pontuado apenas pelo tráfego distante e pelo rangido de um velho radiador. O lugar era modesto, aninhado entre uma lavanderia e uma livraria fechada em East Portland. Seu carpete verde desbotado e lâmpadas descombinadas sugeriam dias melhores, mas Daniel mal notou. Ele se sentou na beira da cama, os olhos fixos na filha enquanto ela pintava silenciosamente no chão. Sophie estava deitada de bruços, com lápis de cor espalhados ao redor. Sua expressão era focada e calma, mas silenciosa. Sempre silenciosa. Daniel expirou lentamente e passou a mão pelos cabelos. Por 2 anos, ele construiu muros ao redor de si e de Sophie para proteger o que restasse depois de ganhar a custódia de Alina, uma batalha que revelou seus casos extraconjugais, mentiras e negligência. Ele tirou Sophie de Seattle. Sua vitória parecia vazia. Sua filha ainda não havia falado. Ele se perguntava às vezes se ela algum dia falaria. Seu telefone vibrou. 3 chamadas perdidas de seu advogado. Helena ameaçava recorrer novamente. Ela queria Sophie de volta. Não por amor, mas por influência e manchetes. Daniel ainda conseguia ouvir sua voz, sedosa e cruel. Você está bancando o pai enlutado. Você não sabe como criar um filho. Ele olhou para Sophie, sombreando suavemente o céu em seu desenho. Ela era o mundo dele, e ainda assim ele sentia que estava falhando com ela. Mais tarde naquela tarde, precisando de compras, Daniel levou Sophie a uma pequena loja na Avenida Hawthorne. Ele empurrou o carrinho lentamente, uma mão apoiada no ombro dela, a outra examinando as prateleiras. Ele não estava preparado para a pele loira ao redor da seção de produtos. Lina, com o cabelo preso desleixadamente, a bolsa sobre um ombro, bananas na mão. Ela pareceu surpresa por um momento, depois sorriu calorosamente. Sem hesitar. O rosto de Sophie se iluminou. Ela largou a maçã que segurava e correu para Lena,
que a pegou suavemente e riu silenciosamente enquanto Sophie sinalizava feliz. Daniel se aproximou, de repente constrangido com sua camisa amassada e olhos cansados. Oi, ele disse suavemente. Lena sinalizou de volta, então rabiscou em seu bloco de notas. Nós sempre nos encontramos onde cheira frutas. Daniel riu. Sophie se sente atraída por você, ele disse. Ela não corre para muitas pessoas. Lena olhou para Sophie, imitando um passo de dança brincalhão entre maçãs e laranjas. Você gostaria de caminhar conosco? Ele perguntou após uma leve hesitação. Há um parque perto. Lena assentiu. A caminhada deles foi tranquila, mas confortável. A luz do sol do fim da tarde filtrava-se pelas árvores, projetando sombras suaves. Sophie ia pulando à frente, virando-se de vez em quando para sinalizar borboleta ou árvore com entusiasmo alegre. Numa clareira perto de um lago, Lena sentou-se com Sophie e desenhou rostos na terra, felizes, tristes, surpresos, encorajando Sophie a imitá-los. Daniel observava a alguns metros de distância, de braços cruzados, o coração pesado, mas esperançoso. Depois de um tempo, juntou-se a eles. Lena lhe entregou um graveto. Ele se ajoelhou desajeitadamente e desenhou um pequeno rosto sorridente. Sophie riu baixinho. Viu? Lena rabiscou para Daniel. Nada mal para um iniciante. Ficaram até o anoitecer e depois voltaram. Na calçada, Daniel fez uma pausa. Você sempre usa o avental para secar as mãos, disse ele, enfiando a mão no casaco. Tirou um pequeno quadrado de linho branco bordado com LH. Eu vi em um mercado perto do motel, disse ele baixinho. É pequeno, mas talvez seja algo quente para alguém que está sempre dando calor. Lena passou os dedos pelo fio. Seus lábios se entreabriram ligeiramente. Sem dizer nada, ela olhou nos olhos dele, brilhantes. Sophie puxou a manga de Lena e gesticulou, bonita. Lena respondeu com um gesto muito. Na beira do estacionamento, Daniel hesitou, observando Lena se afastar, Sophie acenando atrás dela. Do outro lado da rua, Lena parou e se virou uma última vez. Ela gesticulou graciosamente. Obrigada por hoje. Daniel congelou naquele momento, a brisa puxando seu casaco, os sons da cidade rodopiando ao redor. No entanto, naquele silêncio, ele sentiu o eco das mãos dela, gentis, significativas. Ele não a esperava. Ele não esperava que a esperança fosse assim. Os dias começaram a se acomodar em um ritmo. Daniel e Sophie chegavam ao café no meio da manhã, geralmente depois do rush, quando o aroma de doces frescos ainda permanecia e a luz do sol entrava pelas janelas amplas. Lena sempre tinha uma mesa pronta perto da janela com um copo de leite com morango já à espera. Sophie não se agarrava mais ao pai. Em vez disso, acenava para Lena com suas pequenas mãos já em movimento, gesticulando desajeitadamente, mas com alegria. Lena se ajoelhava ao lado dela, a cada dia apresentando um novo jogo. Nomeie aquelas charadas de emoção animal ou desenhos simples combinados com sinais. Certa manhã, Sophie orgulhosamente assinou elefante, curvando o braço como uma tromba. Lena bateu palmas e respondeu com sinais engraçados, com uma cara exageradamente boba. A risada de Sophie soou brilhante e alta, assustando os clientes próximos. Daniel congelou, o café a meio caminho dos lábios. Aquela risada. Fazia anos. Ele observou enquanto Lena dava todos os holofotes para Sophie, seu sorriso silencioso, encorajador. Naquela tarde, enquanto Sophie coloria silenciosamente no canto, Daniel demorou-se no balcão. Ela costumava rir assim o tempo todo, disse ele suavemente. Antigamente, quando as coisas eram diferentes. Lena inclinou a cabeça, ouvindo atentamente. Ela parou de falar quando a mãe foi embora. Tentamos de tudo. Terapia, escolas especiais. Nada adiantou. Eventualmente, simplesmente paramos de pressionar. Acho que estava com medo de encarar o quanto dela eu já havia perdido. Ele soltou um suspiro trêmulo. Dizem que as crianças são resilientes, mas talvez elas apenas fiquem boas em esconder suas rachaduras. Lena não escreveu nada em resposta. Ela simplesmente estendeu a mão e bateu levemente nas costas da mão dele 2 vezes, sua maneira de dizer, eu entendo. Ele olhou para os dedos dela, depois para ela. E você? Perguntou. Ela pensou por um momento e então escreveu, eu queria ser professora de crianças surdas, mas sonhos custam dinheiro e minha irmã precisava mais de mim. Daniel leu as palavras lentamente. Você seria incrível. Lena corou e se virou, fingindo arrumar o porta-guardanapos. Naquela noite, depois que o café fechou, Lena ajudou Marla,
a senhora mais velha que era dona do café, com o estoque. Marla suspirou ao ver a conta de luz. Mais um aviso de atraso, murmurou. Juro, essas empresas aumentam as tarifas só para nos irritar. Lena não respondeu. Apenas varreu o chão por mais um tempinho, como sempre fazia. O que ela não sabia era que Daniel tinha ouvido aquela breve conversa mais cedo, na manhã seguinte, quando Marla abriu o e-mail, encontrou um recibo confirmando que a conta havia sido paga integralmente. Sem nome, apenas um bilhete. Obrigada por nos dar um lugar para rir. Lina encontrou o bilhete colado ao lado da máquina de café expresso. Leu-o 2 vezes, dobrou-o silenciosamente e guardou-o no bolso do avental. Não disse uma palavra, mas seus olhos estavam mais brilhantes. Quando Daniel e Sophie entraram naquela manhã, Sofia cumprimentou com um aceno alegre e começou imediatamente a falar um novo sinal que Lena lhe ensinara no dia anterior. Lena respondeu com um sorriso e entregou-lhe um pequeno envelope cheio de placar de animais que ela havia desenhado à mão, cada um colorido, lúdico e etiquetado em inglês e sinais. Daniel observava da cabine, seu café esquecido. Ele viu a tranquilidade de Sophie, sua alegria, a maneira como ela agora sinalizava livremente, com confiança. Era como ver o sol nascer após um longo inverno. Lena, por sua vez, se viu observando Daniel também. Não apenas o jeito como ele olhava para Sophie, mas o jeito como ele ouvia Lena, o jeito como ele sempre encontrava seus olhos quando ela sinalizava, o jeito como ele nunca interrompia seu silêncio. Ainda assim, o medo persistia. Ele era gentil, mas reservado. E ela era apenas uma garçonete com um aparelho auditivo, um sonho em espera em um pequeno apartamento acima de uma floricultura. Naquela noite, após o fechamento, Lina ficou perto da janela dobrando guardanapos. Lá fora, a cidade brilhava suavemente no escuro. Ela segurou o pequeno bilhete em seus dedos novamente, relendo as palavras de Daniel. Ela se perguntou se ele alguma vez soube o quão pouco ela tinha, o quanto ela dava para se manter à tona. Ele ainda voltaria? Ele pressionou a mão dela suavemente sobre o coração e sussurrou as palavras que ela não conseguia ouvir. Talvez a tempestade não viesse com trovões ou relâmpagos. Chegou silenciosamente, através de uma batida na porta do motel e de um homem de terno engomado segurando um envelope pardo. Daniel o abriu com as mãos trêmulas, os olhos examinando o documento antes de deixá-lo cair no chão como se tivesse queimado. Uma intimação. Vara de família movida por Helena Taylor, mãe de Sophie. Ela os encontrara naquela noite. Daniel sentou-se na beira da cama do motel, o telefone escuro na palma da mão. Sophie dormia ao lado dele, a respiração suave, os braços em volta da raposa de pelúcia. Ele observou o peito dela subir e descer, firme como a dor nas costelas. Helena. Só o nome dela fazia seu maxilar cerrar. Ela não se importou quando Sophie parou de falar, não passou a noite no hospital depois que Sophie adoeceu, não voltou nenhuma vez depois de fazer as malas e desaparecer com o homem que entendia sua arte. E agora ela queria a filha de volta. Armada com advogados e mentiras brilhantes, ela queria reivindicar aquilo de que havia se afastado. Daniel pressionou o telefone contra o ouvido, mas desligou antes que tocasse. Ele não podia falar com o advogado ainda, não antes de descobrir o que aquilo significava. No dia seguinte, levou Sophie ao café como se nada tivesse mudado. Lena já estava lá, arrumando vasos de flores em cada mesa. Quando viu Sophie, acenou e gesticulou, "Bem-vinda, Sunshine." Sophie respondeu com um sinal, rindo. Daniel tentou sorrir, mas foi forçado. Sentaram-se em sua mesa de sempre. Lena trouxe um prato de pão de banana e 2 bebidas, café preto e leite com morango. Como sempre, ela percebeu algo estranho no comportamento de Daniel. Suas mãos se remexeram. Seus olhos não se fixaram. Depois que Sophie foi até o pequeno recanto de leitura, Daniel olhou para Lena e falou baixinho. "Ela está tentando levá-la de volta", disse ele, com a voz tensa. "Sua mãe, Helena." Lena franziu a testa. Ela escreveu rapidamente em seu bloco de notas como Daniel explicou em palavras curtas. Intimação, data do julgamento, contestação da custódia. Ele não disse o nome de Alina mais de uma vez. Ao sair, Lena leu cada palavra com um peso crescente no peito. Quando ele terminou, tirou algo do bolso do casaco, uma pequena bolsa de veludo. Colocou-a sobre a mesa e deslizou em sua direção. Lena hesitou antes de abri-la. Dentro havia uma delicada pulseira feita de fios trançados e um único pingente de metal gravado com o símbolo da língua americana de sinais para a esperança. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados. "Você nos deu isso,
Daniel disse suavemente, sem querer. Antes de te conhecermos, Sophie não sorria há meses. Ela não me tocava, não comia sem chorar. E então você fez um sinal para ela, e ela? Ela começou a voltar. As mãos de Lena tremiam quando ela pegou a pulseira. Daniel estendeu o braço sobre a mesa, seus dedos roçando os dela. Não sei como isso vai acabar, disse ele. Mas eu precisava que você soubesse o que fez por nós. Você nos deu esperança. Lina piscou rapidamente, assentiu e fez um sinal. Você não está sozinho. Mas ele estava. Ele sabia, porque em breve teria que lutar novamente por Sophie. E desta vez a coisa poderia ficar feia. Os advogados de Helena eram implacáveis. Seu dinheiro, seu charme. Eles eram perigosos. Por mais que Lina tivesse dado a ele e a Sophie, ele não suportava a ideia de arrastá-la para a confusão. Ele tinha visto o que o escândalo fazia com as pessoas. Ela era quieta, pacífica, honesta. Ela tinha construído uma vida do quase nada. Ele não seria a tempestade que o destruiria. Naquela noite, de volta ao motel, Daniel sentou-se à mesa, olhando fixamente para os papéis do tribunal. Seu advogado havia ligado. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Ele olhou para Sophie, que desenhava em seu caderno. Ela havia feito um desenho do café com Lena em pé atrás do balcão, com as mãos levantadas em sinal de meio. Sophie havia escrito a palavra seguro acima da cabeça. A garganta de Daniel se apertou. Ele encararia Helena. Mas Lena. Lena não precisava saber. Ainda não. Na manhã seguinte, ele levou Sophie ao café e sorriu como se nada tivesse mudado. Ele colocou a pulseira delicadamente no pulso de Lena enquanto ela servia seu café. Ela sorriu. Amanhã, tocou o pingente e assinou, linda. Ele assinou de volta. Você também. Mas quando ela se virou para ajudar outro cliente, Daniel desviou o olhar. Ele a protegeria, mesmo que isso significasse mantê-la no escuro. Mesmo que isso significasse entrar no tribunal sozinha. O café parecia mais silencioso sem eles. Lena percebeu imediatamente como a manhã parecia mais longa, como o ar estava mais pesado sem os cachos esvoaçantes de Sophie ou o olhar fixo de Daniel da mesa de canto. Fazia quase uma semana desde a última visita deles. Ela tentou não se preocupar. As pessoas têm vidas, motivos, horários. Mas todos os dias ela verificava a porta uma dúzia de vezes. Nada. Na sexta-feira, depois que seu turno terminou, Lena guardou seu bloco de desenho na bolsa, preparou uma caixa de lápis de cor e pegou o ônibus em direção ao motel. O céu começava a assumir um tom pálido de crepúsculo quando ela bateu na porta do quarto. Por um momento, Lina. Não houve resposta. Então ela se abriu com um rangido. Daniel ficou lá, a camisa ligeiramente amarrotada, a expressão cansada, mas suavizando-se ao vê-la. Lena, ele disse, surpreso. Oi. Ela levantou a mão em saudação, em seguida, ergueu o material de arte. Achei que Sophie pudesse querer desenhar, sinalizou com um pequeno sorriso. Daniel hesitou apenas um segundo antes de se afastar. Entre, disse ele. Lá dentro, o quarto estava escuro, mas arrumado. Sophie sentou-se encolhida na poltrona, com os braços em volta da raposa de pelúcia. Ao ver Lena, ela se iluminou, saltando e correndo para a frente de braços abertos. Lena se ajoelhou para abraçá-la. Elas se acomodaram no tapete, e Lena abriu o bloco de desenho, colocando os lápis como tesouros. Ela apontou para a página em branco e assinou, vamos desenhar sentimentos. Ilustrou primeiros socorros, um filho com um rosto sorridente, feliz, uma nuvem com gotas de chuva, triste. Então, entregou o lápis para Sophie. A garotinha olhou fixamente para a página, com a testa franzida e os lábios pressionados em uma linha fina. Lenta e cuidadosamente, ela começou a desenhar. Primeiro um coração, depois 2 bonecos palito, um alto com cabelo curto, o outro com cabelo comprido preso em um coque. Ambos ficaram ao lado do coração. Sophie apontou para os bonecos, depois para Daniel, depois para Lena. A respiração de Lena ficou presa atrás deles. Daniel observava em silêncio da cozinha, os ombros caídos, as mãos apoiadas no balcão. Mais tarde, enquanto Sophie cochilava, Lena estava em pé na pia, enxaguando 2 canecas em silêncio. Daniel veio ficar ao lado dela. Ela desenhou uma família, disse ele, em voz baixa. Lena assentiu sem se virar, perdendo-a. Ele colocou mais água na torneira do que nela. A Lina virá para as audiências do tribunal em 3 dias. Os advogados dela são agressivos. A de Sophie está apenas começando a se curar,
e estou prestes a rasgá-la de novo. Lena pousou a caneca, secou as mãos e se virou para ele. Ela não assinou nada. Em vez disso, colocou uma das mãos delicadamente no ombro dele, os dedos se curvando levemente, acalmando-o. Os olhos dela diziam o resto do estou aqui. Ele respirou fundo, sentindo um tremor no peito. Então ouviu um som. Ambos se viraram. Sophie estava parada no corredor, agarrando o desenho. Em suas mãos pequenas, havia um pedaço de papel amassado que ela havia tirado do caderno de Lena. Nele, em letras trêmulas e irregulares, ela havia escrito: eu não quero ir. Eu amo o papai. Eu amo a Lena. Então, lentamente, ela levantou as mãos e assinou família. Daniel se ajoelhou, estendendo os braços para ela. Ele não falou. A princípio, não conseguiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele a puxou para seus braços, dando um beijo em sua cabeça, sussurrando: eu te peguei, querida. Lena ficou paralisada por um segundo, depois se agachou ao lado deles. Sophie também a alcançou, envolvendo os braços em volta do pescoço de Lena e puxando-a para perto. Por um longo momento, os três simplesmente ficaram ali, em um amontoado silencioso e sagrado de emoção, lágrimas, amor e luz. Mais tarde, quando Sophie adormeceu novamente, com o desenho agarrado ao peito, Daniel acompanhou Lena até a porta. Ela precisa dizer isso no tribunal, disse ele, com a voz firme e determinada. Preciso fazer com que a vejam, a ouçam. Lena olhou para ele com os olhos arregalados. Ele deu um sorriso cansado. Obrigada por esta noite. Você deu a ela a coragem de falar com as mãos. Não sei o que faria sem isso, sinalizou Lena. Ela é corajosa porque é amada. Daniel assentiu lentamente. Pela primeira vez desde que a intimação chegou, acreditou que poderia realmente ter uma chance. Só não havia contado a Lena ainda o que viria a seguir. O tribunal estava frio, todo de bordas de aço e luz estéril. Daniel ajustou os punhos do paletó, não por vaidade, mas para evitar que as mãos tremessem. Do outro lado do corredor, estava Helena. Ela estava impecável, vestido preto elegante, batom vermelho sangue, saltos que estalavam confiantemente no chão de ladrilhos quando ela entrou. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua postura reta e teatral, mas seus olhos eram frios, gélidos, calculistas. Ela mal olhava para Sophie. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos, com um tom de voz áspero, mas olhos gentis, abriu a audiência com formalidades. Então veio o ataque. O advogado de Helena se levantou primeiro, um homem com uma voz como vidro polido. Minha cliente, disse ele, gesticulando para Helena, é a mãe biológica desta criança. Ela sempre teve as melhores intenções, apesar de ter sido enganada, excluída e alienada pelo Sr. Carter, que tirou a criança de todos os sistemas de apoio social e educacional. Daniel não se mexeu. Ele manteve a mão no ombro de Sophie. Helena se levantou suavemente quando solicitada a falar. Ela precisa de estrutura. Uma escola de verdade, terapia de verdade. Ele a está mantendo em algum motel de fundos, deixando-a brincar com giz de cera em vez de aprender. Ela costumava falar. Agora ela só faz sinais. Eu mal a reconheço. Sua voz embargada pela emoção praticada. Acordo todas as noites me perguntando se ela está chorando por mim. O advogado de Daniel se levantou, mas Daniel colocou a mão em seu braço. Ele permaneceu calmo, firme. Não tenho nenhum grande discurso, disse ele. Apenas um pedido. Virou-se para o juiz e deixou Sophie falar. Houve um burburinho no tribunal. O advogado de Helena objetou, algo sobre manipulação emocional, mas o juiz levantou a mão e deixou a criança se aproximar. Daniel ajoelhou-se ao lado de Sophie, sussurrou algo e a guiou para a frente. Lena, sentada em silêncio atrás deles, foi pega de surpresa quando o oficial de justiça se virou e gesticulou para ela. Você pode interpretar para a criança? A garganta de Lena se apertou. Ela se levantou, caminhou até a frente com passos cuidadosos e fez sinais gentilmente para Sophie. Você quer falar? Sophie parecia apavorada. Suas mãos tremeram nervosamente. Então ela virou a cabeça, examinando a sala. Ela viu Helena, rígida, sem sorrir. Então ela viu Lena. Lena sorriu, pequeno, mas cheio de amor. Sophie deu um passo à frente, respirou fundo e falou. Lena. Sua voz era fina, rouca, quase inaudível, mas era uma palavra, um nome. O tribunal congelou. Até o juiz se inclinou para a frente. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas instantaneamente. Lena se agachou ao lado de Sophie e gesticulou.
Quer contar mais a eles? Sophie assentiu. Ela gesticulou lenta e cuidadosamente. Ela não é minha casa. Ela é uma estranha. Eu não me sinto segura. Lena traduziu, com a voz firme. Sophie apontou para Daniel. Ele é meu cofre. Então ela se virou para Lena. Ele me ajuda a falar. Eu me sinto amada. Eu me sinto vista. O juiz levantou a mão. Senhorita, por favor, traduza palavra por palavra. Lena assentiu e repetiu exatamente como Sophie gesticulou. Eu quero ficar com meu pai. Eu quero ficar com Lena também. É lá que eu me sinto eu mesma. Silêncio. Então um som fraco, a cadeira de Helena rangendo enquanto ela se mexia rígida e desconfortavelmente. O juiz fez uma longa pausa. Então ela assentiu. Sophie, obrigada, ela disse gentilmente. Você pode voltar para o seu lugar. Sophie caminhou de volta, Daniel ajoelhado de braços abertos. Ela correu para eles. Ele a abraçou forte, a testa pressionada contra a dela. Lena ficou em silêncio, observando. Então Daniel estendeu a mão e pegou a mão dela. Ele se virou para ela e sussurrou, você deu voz a ela. E você me deu algo que eu nunca pensei que teria novamente. Ela piscou rapidamente, apertando a mão dele de volta. Após longa deliberação, o juiz falou à luz dos desejos da criança, seu conforto demonstrado e o progresso da comunicação sob os cuidados do Sr. Carter, e a ausência de presença substancial da mãe biológica. Antes deste caso, eu concedi a guarda exclusiva ao Sr. Daniel Carter. Um suspiro vindo da galeria. Helena não protestou. Ela se levantou, ajeitou o casaco e saiu, os saltos batendo no chão, o rosto ilegível. Ela nunca olhou para trás. Daniel permaneceu sentado por um momento, abraçado a Sophie, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lina estava por perto, imóvel como uma estátua. Então Sophie olhou para cima, sorriu e assinou, uma família simples. E Lena, através da visão turva, assinou de volta. A casa era pequena e alegre, aninhada entre corniços floridos em um tranquilo subúrbio de Portland. Uma cerca branca de estacas delimitava o jardim da frente. Sinos de vento tilintavam suavemente ao lado da varanda. Lá dentro, cômodos cheios de luz e risos falavam de pertencimento. Lena estava em pé no balcão da cozinha, prendendo o cabelo enquanto preparava uma bolsa com materiais didáticos, flacards, fantoches de mão e tabelas de sinais plastificadas. Do outro lado da cidade, crianças esperavam no centro comunitário por suas gentis aulas, a mulher que melhor entendia o mundo delas. Na sala de estar, Sophie estava sentada de pernas cruzadas no tapete, editando um vídeo em um tablet. Daniel estava sentado ao lado dela, oferecendo orientação silenciosa. Na tela, Sophie assinava um poema que havia escrito com a ajuda de Lena. Família é o lugar onde os corações são ouvidos. Uma música suave tocava sob suas mãos graciosas. Nenhuma voz era necessária. Sua confiança falava por si. Lena entrou assim que o vídeo terminou. Ela fez uma pausa, observando-os por trás. Daniel se virou, sorriu gentilmente e deu um tapinha no sofá. Eles ficaram sentados juntos em um longo e terno silêncio, as mãos se encontrando, os dedos se entrelaçando naturalmente. Mais tarde naquela semana, Daniel fez algo que havia evitado. Ele enfrentou a imprensa, não para se gabar da Carter Tech ou de sua riqueza, mas para falar sobre sua filha. Minha maior conquista, ele compartilhou, não é construir um império. É aprender a ouvir sem som. Minha família me ensinou isso. Ele não mencionou o nome de Lena, mas ela estava em todas as fotos, a mulher quieta de olhos gentis, com a filha agarrada a ela. Certa tarde, quando a luz se inclinou para o oeste, um carro parou na entrada da garagem. Sophie, colorindo na varanda, olhou para cima e congelou. Helena havia retornado. Ela saiu calmamente. Sem maquiagem, sem roupas de grife. Apenas um cardigã, calças compridas e um pequeno saco de papel na mão. Seu rosto, embora contraído, continha algo mais suave agora, algo quase humano. Daniel abriu a porta, em silêncio. Não estou aqui para brigar, disse Helena suavemente. Eu só queria dizer algo para Sophie. Lá dentro, Lena havia se inclinado ao lado de Sophie, que agarrou seu braço, com os olhos arregalados. Sophie fez um sinal, ela está aqui. Lena se agachou e fez um sinal gentil, você pode ir. Está tudo bem. Sophie hesitou, depois assentiu e saiu. Helena se ajoelhou na varanda enquanto Sophie se aproximava. A garotinha esperou, silenciosa, equilibrada. A voz de Helena tremeu. Não sei se você vai entender ainda, mas preciso dizer isso.
Eu te deixei porque pensei que não era o suficiente. Pensei que você não precisava de mim. Eu estava com ciúmes porque você tinha se fortalecido sem mim. Ela fez uma pausa, com lágrimas nos olhos. Mas agora vejo que você não precisava de uma mãe perfeita. Você precisava de amor. E eu não o dei. Da bolsa, ela retirou uma foto antiga dela e de Sophie antes que tudo se desfizesse. Sophie olhou para ela por longos segundos. Então, ela sinalizou. Obrigada por voltar para dizer isso. Alina olhou para cima, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Seu olhar encontrou Lena parada logo depois da porta. Calma, compassiva. A voz de Alina se firmou. Obrigada por amá-la. Por criá-la quando eu não a criei. Espero que você e Daniel encontrem a felicidade que eu não pude dar. Vocês merecem. Lena não disse nada, mas seu silêncio continha gentileza. Ela assentiu lentamente, oferecendo o único presente que podia, perdão. Helena se levantou, com os ombros mais leves do que antes, e foi embora sem olhar para trás. Alguns dias depois, os três foram ao parque, o mesmo lugar que Lena havia desenhado na terra e ensinado os primeiros sinais a Sophie. Daniel jogou uma bola para Sophie sob a copa das árvores. Sua risada ecoou pela grama. Lina sentou-se em um banco próximo, com um livro aberto, mas esquecido, no colo. Sophie se livrou da brincadeira e correu em sua direção. Mamãe. Ela chamou, clara e brilhante. Lena olhou para cima, assustada, a alegria inundando seu rosto quando Sophie se jogou em seus braços. Daniel se juntou a eles momentos depois, envolvendo ambos em um longo e grato abraço. Naquele momento, nenhuma palavra foi necessária. O amor havia falado a língua mais bonita que não precisa de som, sussurrou a história apenas para alguém disposto a ouvir com todo o seu coração. Se esta história tocou seu coração do jeito que tocou o nosso, reserve um momento para refletir. Às vezes, as famílias mais fortes não são aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos por meio do amor, da compaixão e da coragem silenciosa. E se você acredita, como nós, que a língua mais bonita é aquela falada pelo coração, então você já faz parte da nossa família. Aqui. Assine histórias que arrepiam por dentro para mais contos realistas que curam, inspiram e nos lembram do que realmente importa. Sua próxima história pode ser aquela que muda uma vida. Até lá, continue ouvindo. Não com seus ouvidos, mas com sua alma.